Então, meus amores, boa tarde a todos. Vamos tentar hoje abordar na maior extensão possível o que existe de novidade, o que apareceu nos últimos meses no âmbito das reformas normativas previdenciárias. Meu primeiro foco de atenção, vou começar pelas mais recentes. É a medida provisória 905 de 2019, que não deve ter nem um mês de vigência. A MP 905 foi editada 11 de novembro de 2019, tem 2 semanas. Me pegou de surpresa. Mas quem me alertou para a medida provisória foi uma colega, professora de Direito do Trabalho. Eu falei, sobre a MP 905, institui o que o MP chama de contrato verde-amarelo, de contrato de trabalho. Aí, assim, se você pegar a ementa da medida provisória, esse contrato verde-amarelo seria um novo regime contratual de trabalho, cujo objetivo seria o incentivo ao primeiro emprego para jovens entre 18 e 29 anos. E para incentivar esse primeiro emprego de jovens de 18 a 29 anos, a contrapartida, eu vou chamar assim, para a empresa empregadora que abrir esse posto de trabalho, para esse jovem ingressar no mercado de trabalho, essa contrapartida para a empresa seria bastante sedutora. Algumas das vantagens para a empresa serão redução da contribuição patronal ou da cotização patronal para o FGTS, que cai de 8% para 2%. Então a empresa empregadora, ao invés de fazer o recolhimento dos 8%, com a redução dessa alíquota, contribui ou cotiza apenas 2% do montante salarial para o fundo de garantia do seu empregado. E o mais importante, talvez o mais sedutor, fica desonerada a empresa do cômputo deste salário para a base de cálculo da sua contribuição patronal. Então não incide contribuição patronal, não incide contribuição previdenciária patronal sobre esse valor, esse montante salarial decorrente da celebração do tal contrato verde-amarelo. E aí já tem o primeiro impacto previdenciário, pelo menos no que diz respeito ao custeio da Previdência. Tudo bem que esse contrato de trabalho é um contrato bastante limitado quanto ao seu objeto ou quanto aos seus participantes. Porque a parte contratada, o funcionário, né, o prestador do serviço, tem que ser necessariamente um jovem, repito, entre 18 e 29 anos. O valor salarial não pode ser superior, salvo engano, a um salário mínimo e meio, que hoje equivaleria a R$ 1.500 aproximadamente. Então, não é qualquer contrato de trabalho que vai funcionar essa moda, esse novo padrão, mas, em alguma medida, isso vai ter alguma repercussão previdenciária, porque nos contratos celebrados na forma dessa medida provisória, nós temos uma desoneração da folha de pagamento e, por consequência, uma exclusão de fonte de receita da Previdência Social. Mas essa professora de Direito do Trabalho falou assim, Igor, fique esperto, que ela não mexeu só nisso não. Se você pegar o rabicó da MP 905, tem um monte de jabuti que entrou junto. Então vamos pegar os jabutis. Sobre o que trata mais a MP 905, que silenciosamente a Presidência da República incluiu nessa MP 905. Vamos começar pelas revogações. A MP 905 revogou 3 dispositivos da Lei 8.213. Repito, silenciosamente. Foi revogado o artigo 88. Não, foi revogado o artigo 18. É o que fala do serviço social. 18, 3B. O artigo 18 da Lei 8.213, ele estabelece aquele elenco de benefícios e serviços disponíveis no âmbito do regime geral da Previdência Social.
Aí o inciso primeiro diz assim: são devidos ao segurado os seguintes benefícios: aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-reclusão, auxílio-acidente, aí lista lá. O inciso 2 lista os benefícios devidos aos dependentes, aí são só dois: auxílio-reclusão e pensão por morte. O inciso 3 lista os serviços previdenciários. E aí o que fez a MP 905? Excluiu do inciso 3 do artigo 18 a linha B, que falava do serviço social no âmbito do regime geral da Previdência Social. Então, aparentemente, qual é a conclusão que eu extraio por força dessa revogação? A partir de agora, o único serviço disponível no regime geral da Previdência Social é o serviço de habilitação e reabilitação profissional, que é, sabidamente, eu vou falar mais dele ainda hoje, um serviço que envolve prestações, essencialmente prestações de fazer, embora hajam prestações de dar também, próteses e órteses, mas em essência consiste em prestações de fazer destinadas à adaptação e à preparação de um segurado para a sua recolocação no mercado de trabalho, para o exercício de uma função que seja compatível com a sua capacidade. Uma pessoa mutilada, uma pessoa com uma perda sensorial, uma pessoa com uma disfunção vital, uma redução de capacidade laboral, pode vir a ser reabilitada para o exercício de uma outra atividade compatível com a sua configuração física, motora, sensorial atual. Então, o que me pareceu quando eu fiz a primeira leitura? E revogaram o artigo 18, 3b. A partir de agora, o serviço social deixaria de fazer parte do elenco de serviços disponíveis no âmbito do regime geral. E que serviço seria ele? Aí eu fui lembrar, bom, no que consistia esse serviço? Esse serviço social estava disposto, ou aliás, está disposto, no artigo 88. O artigo 88 disciplina no que consiste o serviço social. É um serviço de acolhimento, de orientação, de instrução dos segurados e em favor dos dependentes. É quase que um aconselhamento sobre os direitos disponíveis, o modo de exercê-los, os procedimentos a serem tomados, as cautelas, os cuidados, enfim, é uma orientação, um aconselhamento, é um acompanhamento, especialmente voltado para aquele público socialmente menos instruído e mais necessitado. Bom, será que esse serviço ainda vai estar mantido no âmbito do regime geral? Será que ele foi eliminado? Eu ainda estou na dúvida. Por quê? A MP excluiu, repito, a linha B do artigo 18, inciso 3. Tirou a menção ao serviço social dali. Só que o artigo 88 continua em vigor. Então eu tenho uma aparente antinomia, eu tenho um conflito aparente entre normas. Eu tiro do cardápio, eu tiro do elenco o serviço social, mas mantenho na lei o dispositivo que disciplina o conteúdo do serviço. Então, se você me perguntar, Igor, você acha que o serviço social está eliminado do regime geral? Minha resposta é não sei ainda. Aparentemente, a intenção da medida provisória foi eliminar. E, aparentemente, qual é o meu pitaco? Esqueceram de revogar o artigo 18. É a minha sugestão para a hipótese. Resta ver, como a MP ainda é muito recente, resta ver como é que ela vai ser regulamentada. Até onde eu sei, não foi ainda. Repito, ela é de 11 de novembro. Tem aí uma semana e meia, 2 semanas no máximo. Bom, essa foi a primeira alteração importante da MP 905. A segunda foi no artigo 21, inciso 4º, a linha D, que também foi revogada. Bom, o que muda com a revogação do artigo 21, 4, a linha D? Do que trata o artigo 21? Das hipóteses de acidente de trabalho por equiparação. Então tem uma lista, no artigo 21, inciso 4º, dos acidentes por equiparação. E qual hipótese foi revogada?
a do acidente in itinere, que era um dos mais famosos. Então acabou de ser revogada a cláusula legal que dizia: o acidente sofrido pelo segurado no percurso casa-trabalho, trabalho-casa, era, até semana passada, equiparado a acidente do trabalho. Com a MP deixa de ser. Então, alteração normativa importante. Agora, o acidente no percurso do segurado, que se desloca de casa para o trabalho ou de fim do expediente do trabalho para casa, deixa de configurar acidente do trabalho. A empresa não tem mais que expedir CAT, não tem mais estabilidade provisória no emprego e cessam todas as consequências acidentárias. Não é mais acidente do trabalho, é acidente comum, acidente de trânsito, acidente não trabalhista, não laboral. Deixa de ser infortúnio laboral e isso provoca consequências previdenciárias importantes. A gente sabe que o benefício previdenciário acidentário não demanda carência, a gente sabe que ele enseja uma estabilidade provisória, a gente sabe que ele enseja manutenção do pagamento do FGTS durante o período de afastamento, a gente sabe que tem a demanda, tem um monte de consequências, indenização regressiva. Se você deixa de acoplar, se você deixa de tipificar este evento como acidente do trabalho, cessam as consequências acidentárias. Para mim foi uma das mais importantes alterações na MP 905, nesse MP do contrato verde e amarelo. Foi revogado, por fim, o artigo 91 da Lei 8.213, que era um dispositivo legal que instituía um auxílio para tratamento, um auxílio para realização de tratamento ou de exames fora do domicílio do segurado. Então pense na hipótese de um segurado em gozo de auxílio-doença, que seja encaminhado para tratamento fisioterápico, que seja encaminhado para um equipamento do SUS, uma instalação do SUS para realizar um exame, numa localidade fora do seu domicílio. O sujeito mora em Mesquita, que o INSS se lhe encaminha para fazer um curso profissionalizante a título de reabilitação, ou fazer uma fisioterapia no Rio de Janeiro. Isso tem um custo. O artigo 91 dizia que o INSS seria responsável pelo custeio, com o pagamento de um auxílio para o segurado que fosse encaminhado para tratamento ou realização de exames fora do seu município domiciliar. Agora, este auxílio está revogado. Então, qual é o recado que a MP está me dando? Como é que eu interpreto? A partir de agora, mesmo que o encaminhamento seja para fora do domicílio, para o local de residência do segurado, ele tem que se submeter ao tratamento ou aos exames prescritos às suas próprias custas, às suas expensas. E lembre-se bem, olha só a gravidade disso. Se você pegar o artigo 59, que é do auxílio-doença, se você pegar a regulamentação da aposentadoria por invalidez, lá se diz o seguinte: o segurado é obrigado a cooperar com a realização de todos os tratamentos e exames que lhe forem prescritos, salvo intervenção cirúrgica eletiva e transfusão de sangue, mas qualquer outro exame ou tratamento é obrigatório, sob pena de suspensão do benefício. Então agora, você é obrigado a fazer o tratamento e os exames, às suas custas, tirando do seu bolso, e não fazendo, não cumprindo, não cooperando, o seu benefício vai ser suspenso. E quem tem que arcar com essa despesa a partir de agora é o próprio segurado. Essa é uma malvadice. Foi malvada essa revogação. Foi, enfim, uma sacanagem, para ser um português bem claro. Parou por aí o pacote de maldades? Não parou por aí. No que mais a MP 905 mexe? No campo da Previdência Social. Eu acho que mexeu para o bem. A MP 905 alterou
o artigo 15 da Lei 8.213, no ponto em que aborda o período de graça. Então, qual é a nova redação que se tem no artigo 15, que fala do período de manutenção extraordinária da qualidade de segurado? Com a edição do MP, fica claro, fica expresso agora, que o período de graça só se inicia para o segurado empregado a partir do momento em que cessar o recebimento do seguro-desemprego. Então, o segurado empregado que, após a dispensa imotivada, receber benefício de seguro-desemprego, será considerado, durante o período do recebimento do seguro-desemprego, segurado obrigatório. Isso está expresso no MP 905. Desempregado, empregado demitido involuntariamente, em gozo de seguro-desemprego, será considerado, durante esse gozo, segurado obrigatório do regime geral. Tanto é assim que, num outro dispositivo da MP 905, ele dá um recado para a secretaria. Secretaria é uma secretaria vinculada ao Ministério da Economia. Tem uma secretaria de arrecadação, tem o nomezinho técnico dela, mas a Secretaria de Arrecadação do Ministério da Economia deverá reter a contribuição previdenciária devida pelo sujeito durante o recebimento do seguro-desemprego. Então agora não tem para onde correr. Está em gozo de seguro-desemprego, você é segurado obrigatório do regime geral. Se você é segurado obrigatório do regime geral, você participa de uma relação jurídica. Segurado, instituição previdenciária. Esta relação jurídica é comutativa, ela impõe obrigações comutativas, que a gente pode até discutir se são ou não sinalagmáticas, mas que são comutativas são. Qual é a obrigação que o segurado tem em relação à instituição previdenciária? Obrigação de contribuir, recolher contribuições. Qual é a obrigação que a instituição previdenciária tem em relação ao segurado? A de prover cobertura, a de prover proteção social diante dos riscos sociais previstos em lei. Ocorrida a situação de risco social prevista em lei, o INSS vai oferecer a proteção, a cobertura, em forma de benefícios ou serviços. Então, dentro do seguro-desemprego, já vão descontar essa que seria a contribuição referente para manter essa qualidade dele de segurança? Seria automático quando ele vai ser, vai reter em fonte na fonte. Não vai contar com o tempo de trabalho. Contar com o tempo não, mas vai manter a qualidade de segurado. E só vai perder depois que não terminar. Isso. Aí começa o período de graça. Aí você fecha direitinho o circuito. Enquanto eu estou recebendo seguro-desemprego, eu sou segurado obrigatório. Eu sou segurado e contribuo. Porque eu estou contribuindo, por isso que eu estou segurado. Quando cessa o seguro-desemprego, a partir daqui começa o meu período de graça, em que eu mantenho a qualidade de segurado sem contribuir. Até 2 anos. 12 meses, prorrogáveis por mais 12, para quem tem mais de 180 contribuições no currículo, extensível por mais 12 em caso de desemprego involuntário registrado no Ministério do Trabalho. Então você pode chegar até 36 meses. Depois do seguro-desemprego podem ser 12, 24 ou 36 meses. É uma alteração importante também. Tem mais uma na MP 905. Teve mais alguma sacanagem. Ah, o auxílio acidente. Ou seja, mesmo tendo essa retenção, não vai contar com o tempo de contribuição? Pois é, como tá, não sei como é que o regulamento vai dispor sobre isso, porque contribuição haverá. Contribuição haverá. Vai ficar uma coisa, outra coisa, né? Pois é, fica assimétrico, né? É. Fica assimétrico. Estão observando isso. Mas
Para ficar certinho, tinha que vencer nos 55. Conta como tempo de contribuição o período em gozo de seguro-desemprego. Enfim, se não ficar assimétrico. Mexeram no auxílio acidente também. MP 905 mexe no auxílio acidente de que maneira? Foram duas alterações importantes no regime do auxílio acidente. Uma para configuração. Uma para elegibilidade ou para configuração do auxílio acidente. Como é que era? Vou fazer o antes e depois. Antes e depois. Como é que era antes? Terá direito ao auxílio acidente o segurado que, por força de um acidente, sofrer uma lesão, cuja consolidação deixe sequelas que provoquem redução de capacidade para o exercício da atividade habitual. Então, sempre, meus alunos de graduação, eu sempre faço esse roteirinho. Quais são os requisitos para alguém receber o auxílio acidente? Acontecer um acidente de qualquer natureza. Precisa ser acidente de trabalho, acidente de trânsito, acidente no futebol, acidente doméstico, qualquer acidente. Ocorreu um acidente de qualquer natureza, esse acidente provocou uma lesão. Cortei o dedo, fraturei uma perna, dedo no olho, quebraram o meu braço no jiu-jitsu, tá, aconteceu a lesão. Iniciei o tratamento médico. Em algum momento, esse tratamento médico vai provocar a consolidação do meu estado físico. Via tratamento, via intervenção cirúrgica, via medicação. Em algum momento vai consolidar minha situação física. Se após essa consolidação eu permanecer com uma sequela, eu posso ser elegível ao auxílio acidente, desde que essa sequela comprometa a minha capacidade para o exercício da minha atividade habitual por força de uma redução de handicap, uma redução de potencial laboral. Eu fico com a minha capacidade motora um pouco comprometida, minha capacidade visual um pouco reduzida, eu tenho um dedo amputado, eu tenho uma parte do corpo amputada. Em alguma medida, isso diminui minha capacidade para o exercício da atividade habitual. Para que vai servir o auxílio acidente? Ele é um benefício de natureza indenizatória, que visa reparar em favor do segurado essa sobreforça de trabalho que ele vai ter que consumir para compensar essa redução de capacidade física. Então, como eu tenho um dedo a menos, eu, metalúrgico, vou ter que fazer mais força na minha atividade laboral braçal. Eu, depois de uma amputação, vou ter uma sobrecarga de força, uma sobrecarga laboral para o exercício da minha atividade habitual. Então, esse é o intuito do auxílio acidente. Reparar, indenizando em favor do segurado, essa necessidade de força extra, de desempenho extra. A pessoa vai ter que se superar. Vai superar uma adversidade, vai superar uma redução de capacidade para retornar ao trabalho. Mas retorna. Retorna sendo indenizado em parte. Sempre foi assim. E o que muda agora? Esse conceito preliminar não muda. O que muda? As sequelas que geram redução de capacidade para fim de gozo de auxílio acidente passam a ser apenas as sequelas previstas em regulamento. Então, qual é a mudança que está sendo acenada? A partir de agora, apenas e estritamente nas hipóteses previstas em regulamento, um segurado acidentado que tenha sofrido uma sequela poderá reivindicar o auxílio acidente. Então a gente vai ter uma listagem em regulamento e pretensamente uma listagem exaustiva de todas as hipóteses em que a sequela redutora de capacidade laboral enseja a indenização via auxílio acidente. Essa foi a primeira alteração relevante. Então estamos no aguardo de um ajuste regulamentar, de um novo regulamento que venha dispor sobre essas hipóteses. Então a elegibilidade, a configuração do benefício foi ligeiramente alterada. Você remeteu para o regulamento, remeteu para uma norma secundária
a previsão das hipóteses que ensejam o pagamento do benefício. Segundo, Professor, perdão. fala, desculpa. A lista já está contida ou não? Já existe uma lista no anexo da Lei 8.213, não, já existe uma lista no anexo do Decreto 30.048. Agora me parece que a leitura que vai ser feita só vai ser cabível o auxílio acidente estritamente nas hipóteses listadas no regulamento. Porque eu não vou saber o que falar. Porque tem algumas listas que, por exemplo, quebrou a mão. Mas só que ela tem um viés, né, em relação a quebrar a mão. Virou para o lado direito, está virado para o lado esquerdo, tem essa possibilidade. Me parece que a consequência da MP é tornar o que está na listagem do regulamento uma previsão exauriente. Ou está ali e você tem direito ao benefício, ou não estando ali, esquece o auxílio acidente. A leitura que se fazia até agora era exemplificativa. Agora passa a ser taxativo. Agora é taxativo. Esse que foi o pulo do gato, essa foi a maldade. Não tem como, Nunca vai ser exaustivo, né? Porque o universo de acidentes, o universo de sequelas, o universo de comprometimento de capacidade laboral nunca vai caber numa lista de um decreto. Enfim. A segunda maldade diz respeito à redução, ou à duração, do auxílio acidente. Vou fazer o antes e depois de novo. Como é que era antes? Concedido o auxílio acidente, ele era mantido até que o segurado morresse ou até que ele se aposentasse. Não podia acumular auxílio acidente com aposentadoria, desde 95. Mas quando ele se aposentasse, cessava o auxílio acidente e entrava em gozo de aposentadoria. Ou morreu sem se aposentar. Com a morte cessa. Então você pode dizer que a tendência de duração era ou vitalícia ou até a aposentadoria. Legal. Que viesse antes. Agora como é que fica? O auxílio acidente vai ser devido somente até... Vou mudar o até. Vai ser devido enquanto persistirem as sequelas. E, por consequência, enquanto persistirem, ou enquanto persistir, a redução de capacidade laboral. Então a ideia agora do legislador estou apostando na hipótese de que o tratamento pode continuar após o pagamento do auxílio acidente, a pessoa pode sair do estado de sequela, do estado de redução de capacidade para uma cura plena. Se ele atingir esse estado de cura plena, de recuperação completa da capacidade laboral, se ele volta a ter os 100% de handicap, de potencial produtivo, não tem mais por que ser indenizado. Aí talvez a legislação tenha acertado. Então, a partir de agora, o auxílio acidente pode cessar antes da aposentadoria. O auxílio acidente agora pode cessar antes da morte, desde que, por perícia, o INSS constate que o segurado recuperou plenamente a capacidade laboral e foram superadas as sequelas que reduziam essa capacidade. Mas aí vamos ter Vamos depender de perícia. Isso, ok. Vamos depender de perícia. Vai precisar O INSS não tem, mas o INSS tem o dever de acompanhamento, de monitoramento dos benefícios. Aí é um outro problema. Ok. Mas e se no caso concreto do Joãozinho a sequela for permanente e irrecuperável? Aí a lei mesmo ressalvou. Caso o segurado não se recomponha, caso não haja recuperação ou saneamento ou cura dessas sequelas, o segurado receberá auxílio acidente à moda antiga, até se aposentar ou até morrer. Ok. Aí é uma alteração, me parece, um pouco mais razoável nesse panorama normativo do auxílio acidente. Aí você vê um MP que era para tratar de um contrato de trabalho de jovens, olha a encrenca que ele fez no direito previdenciário. E juro para você, se a minha colega, professora de direito de trabalho, não me alerta, eu nem ia trazer isso para a aula de hoje. Ia ficar sabendo quando isso batesse num processo qualquer aí. Brincadeira.
MP do contrato verde e amarelo, pelo amor de Deus. Bom, o que mais aconteceu recentemente em matéria previdenciária, no que mais a gente pode falar para se atualizar? Já falei da MP 905, vamos falar da Lei 13.876. Lei 13.876 de 2019. Sobre o que ela trata? Sobre a competência para a apreciação de demandas previdenciárias, competência jurisdicional. Bom, olha a encrenca que está acontecendo, está uma discussão enorme entre juízes, procuradores, a gente está querendo resolver esse problema. Essa lei aqui foi editada em, vou te dar a data certinha, 13.876, de quando é você, minha filha? 20 de 9 de 2019. 20 de 9 de 2019. Ela passou a dizer o seguinte: a partir de agora, somente será possível o exercício da competência delegada quando, entre a comarca X e a sede de uma seção ou subseção da Justiça Federal, houver uma distância igual ou superior a 70 quilômetros. Isso é o que está na lei. Então vamos lá. O segurado mora na comarca de Varre e Sai, lá no Norte Fluminense. Depois de tal cara. Qual é a sede da Justiça Federal mais perto? Vara Federal de Itaperuna, 150 quilômetros. Então, nesse cenário, o morador da comarca de Varre e Sai pode propor uma demanda previdenciária contra o INSS na Justiça Estadual. O que a lei proíbe? O exercício da competência delegada pela Justiça Estadual quando entre a comarca e a sede da Justiça Federal mais perto houver uma distância inferior a 70 quilômetros. Por exemplo, morador de Arraial do Cabo. Suponha que eu moro em Arraial do Cabo. Onde é a sede da Justiça Federal mais perto? Subseção judiciária de São Pedro da Aldeia. São 30, 40 quilômetros no máximo. Então, o morador de Arraial do Cabo pode propor ação previdenciária contra o INSS na comarca de Arraial do Cabo? Não mais. Mas qual é a dificuldade disso? Agora é só você pegar uma régua, botar no Google Maps e ver a distância. O problema não é nessa fórmula. O problema é que isso vai começar a vir. A lei diz assim: essa disposição vai ficar em vacatio legis e entrar em vigor a partir de janeiro de 2020. Ok. O que a gente tinha na Constituição em 20 de setembro de 2019? A Constituição dizia, Constituição de 88, antes e depois. O que a gente tinha na Constituição antes da emenda 103, antes da reforma da Previdência? Serão processadas e julgadas na Justiça Estadual as demandas previdenciárias onde não houver sede ou subseção da Justiça Federal. Então, a Constituição delegou para a Justiça Estadual a prerrogativa de processar e julgar demandas previdenciárias onde não houver sede ou subseção da Justiça Federal. Era assim. Então, o morador de Arraial do Cabo tinha direito de ajuizar a demanda previdenciária na comarca de Arraial. Depois da emenda 103, houve uma alteração sutil no artigo 109, parágrafo 3º, que passou a ter uma nova redação. A nova redação agora é: a lei disporá sobre a delegação de competência da Justiça Federal à Justiça Estadual, onde não houver sede de seção judiciária ou de subseção judiciária federal. Então agora cabe ao legislador dizer em que casos a Justiça Estadual
pode ou não exercer a competência delegada. Ok. Onde é que está o problema? No tempo. A lei é de 20 de setembro. A emenda 103 é de semana passada, foi dia 12 que ela foi promulgada, ou dia 13. 12 do 11, parece. Então tem muita gente que diz assim, a lei 13.876 é inconstitucional, porque quando ela foi editada, a Constituição determinava peremptoriamente a competência delegada. Então qualquer limitação era inconstitucional em 20 de setembro. É um bom argumento. Mas qual é o argumento do outro lado? Calma. A lei 13.876 foi promulgada em 20 de setembro, mas está ainda em vacatio legis até janeiro. Nesse meio tempo veio a emenda 103. Nesse meio tempo veio uma emenda constitucional que permitiu a flexibilização da competência delegada na forma da lei. Como a gente ainda está em vacatio legis, não precisa declarar a inconstitucionalidade dessa lei, até porque ela só entra em vigor efetivamente ano que vem. Então tem gente que diz que ela é inconstitucional, pensando formalmente no regime constitucional vigente na data da promulgação da lei. Tem gente que, usando o critério da vacatio legis, defende que a lei seja compatível com a ordem constitucional, porque ela só vai produzir efeitos ano que vem, depois da emenda constitucional da reforma da Previdência, depois dessa flexibilização de competência delegada. Então, muito provavelmente isso vai ser judicializado. A Justiça Estadual, cá entre nós, não quer perder a competência delegada, porque ela faz número, porque ela gera repertório, ela gera estatística. Então não é interessante para a Justiça Estadual perder esse contingente de processos. Vamos ver como é que isso vai ser articulado no controle de constitucionalidade. Até porque, né, doutor? Ah. Ninguém quer perder o fio da meada, né? O couvert artístico deles é bancado antes, né? Sim, toda vez que você tem quantitativo de processos, você tem arsenal para reivindicar a estrutura de trabalho, mais servidor, mais orçamento, mais e mais e mais. Se você enxuga a sua capacidade, o seu conjunto de competências, você não tem argumento para pleitear expansão de estrutura. Chegar lá por trás da ALES, conversar com a gente, como é que eu posso dar aumento para o pessoal do judiciário? Sim, Como é que eu posso fazer isso? faz sentido. Outra alteração relevante veio no decreto 10.047 de 2012, de 2019, 10.047 desse ano, que cria um programa de governança do CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. O CNIS não é novo. O CNIS foi criado em 99, então já tem lá os seus 20 anos de existência. Está previsto no artigo 29A da Lei 8.213. O que muda com o decreto 10.047? Muda o modo de gestão do sistema. É uma base de dados, é um cadastro nacional e, portanto, é uma base governamental de dados. O que o programa de gestão do CNIS aparentemente vai mudar? O modo de administração, em especial o modo de alimentação do sistema. Eu fiquei empolgado quando eu vi que, a partir da efetivação do cumprimento do que está no decreto, o CNIS passa a ser abastecido e passa a ser comunicante com mais de outros 50 sistemas e cadastros nacionais. Perfeito. Cadastro Nacional de... Ih, tem um monte. Cadê você, meu filho? São exatamente 51 sistemas. 51 cadastros. As mais importantes. Cadastro de pessoas jurídicas, base da Receita Federal de Pessoas Jurídicas.
Base de dados de registros civis de pessoas naturais. Pô, só isso aqui para você decidir sobre pensão por morte, companheiro, companheira, casado, separado, divorciado, já é uma maravilha. Registro civil de pessoas jurídicas. Junta comercial. Aquele segurado que diz que começou a trabalhar na Mesbla em 82. Pô, mas a Mesbla foi constituída em 84. Como é que você começou a trabalhar antes da empresa ser constituída? Já pega a fraude aqui. Acontece muito. Sistema Nacional de Cadastro Rural. Segurado especial diz que trabalha como meeiro num sítio lá em Vila, sei lá, em Volta Redonda. Mas cadê o cadastro dele como produtor rural? Cadê ele presente no cadastro de produtores rurais? Renavan. Pedido de LOAS. Ah, eu quero meu BPC. Minha família é de baixa renda. Pô, mas estou vendo no Renavan, 2 componentes da família tem carro, tem automóvel em nome próprio. Como é que pode? Carteira de... Sistemas do Detran para ver a habilitação. Vai ser importante para benefício por incapacidade. O sujeito diz, não, estou ruim de saúde, estou ruim de tudo, não estou enxergando direito, não estou ouvindo direito, estou com capacidade motora comprometida, acabou de renovar a habilitação, que mágica foi essa? Como é que você estava bem na perícia de renovação do CNH para o Detran e perante o INSS diz que está tudo capenga? Alguma coisa foi mal. Alguma coisa está mal explicada. Então, comunicar os dados do Detran com o CNIS ajudam a enfrentar esse tipo de conflito de informações. Quer ver outro importante para auxílio-doença? Sistema do SUS de prontuário de pacientes. Vem o sujeito fazer a perícia no INSS para aposentar por invalidez ou para auxílio-doença, dizendo, olha, eu tenho câncer, quero minha aposentadoria por invalidez. Aí você vai ver que o sujeito começou a contribuir há 1 ano, 2. Se você tiver acesso aos dados do SUS, quanto aos prontuários de atendimento, o prontuário médico desse sujeito, você vai saber desde quando ele faz tratamento do câncer e você consegue pescar uma doença pré-existente. Antes de começar a contribuir para o regime, você já era portador da enfermidade. Então isso significa uma burla, uma fraude ao caráter contributivo e securitário do sistema. Você não vai ter direito ao auxílio-doença, salvo por agravamento da lesão, salvo por progressão da doença ou agravamento, mas numa primeira vista, numa primeira análise, você fica fora do alcance de proteção do auxílio-doença. Comunicar a CNIS com o sistema de manutenção do programa Bolsa Família, vai ser importante para LOAS, vai ser importante para pensão por morte, para saber quem compunha o grupo familiar, cadastro único, CAD único, Sistema Nacional de Passaporte, ver se o sujeito está pedindo BPC se ele não viajou para Disney ano passado, ver se alguém da família dele não foi ver o jogo do Flamengo lá em Lima, se gastou aquela grana para ir lá no Peru ver o jogo. Sistema Nacional de Segurança Pública vai ser importante para o auxílio reclusão, Sinesp. Vamos ver se o sujeito está preso, né? Se o segurado está preso, desde quando está preso, até quando está preso. Isso enseja consequências sobre o auxílio reclusão. Vai ser uma base de dados importante. Folha de pagamento do seguro-desemprego, comunicar para o sistema da Caixa, enfim. São 51 sistemas e bases de dados novos que o decreto promete comunicar com o CNIS. Tomara que o decreto seja cumprido, porque a ideia é boa. Me causou um certo entusiasmo, uma certa euforia. Mas para isso dar errado, basta não cumprir o que está no decreto. Mais uma. Lei 13.202. É uma alteração muito tópica, muito pontual, mas eu acho que é muito atual. A Lei 13.202 é de 2015, já não é mais tão nova assim. Mas ela é tão atual que eu trouxe para a gente abordar. O que ela fez? Ela acrescentou o artigo 28, inciso 11, parágrafo 11 da Lei 8.212, uma disposição que versa sobre o cômputo do salário de contribuição do motorista autônomo, do Uber.
Uber, do Cabify, do 99, enfim, desse cara que hoje já consiste em uma população laboral bem expressiva. Como é que você... Primeiro, esse sujeito é segurado da Previdência? É. Todo aquele que exerce uma atividade econômica, todo aquele que exerce uma atividade remunerada, é segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Não tem o que discutir. Onde a gente enquadra? Eu sei que tem decisões trabalhistas que reconheceram um vínculo laboral empregador e empregado entre o motorista e o Uber. E a Uber, não sei se é feminino ou masculino. Mas eu não vou tratá-los assim. Tem gente que enquadra como empregado, tem gente que vai discutir, não tem jornada fixa, então não tem habitualidade, não tem continuidade. Não vou entrar nessa discussão. Superando a hipótese de segurado empregado, não é avulso, não é doméstico, não é segurado especial rural, é qualidade de segurado no tipo residual contribuinte individual. Eu fiz a ressalva. Tem gente que enquadra como empregado? Tem. Tem decisão trabalhista que enquadra como empregado? Tem. Mas eu não vou entrar nessa furada. Eu acho que o buraco é muito mais embaixo, a gente vai ter que passar uma aula de direito do trabalho discutindo. Vamos enquadrar como contribuinte individual para ser mais simples. Como regra, qual é a participação do contribuinte individual na Previdência Social no plano do custeio? É obrigado a fazer um recolhimento mensal de 20%, essa é a regra, ou aderir ao programa de inclusão previdenciária, fazendo uma pontização simplificada e com alíquota menor, desde que ele seja um microempreendedor individual inscrito no Simples, e aí você vai ter um limite de faturamento anual, enfim, ele reduz para 11% ou para 5%. Aí você exclui a possibilidade de pagar para ele a aposentadoria por tempo de contribuição, é o outro lado da moeda. Mas funciona assim, a participação contributiva do contribuinte individual é assim. Como é que funciona a participação do motorista autônomo no regime geral da Previdência Social? Havia uma discussão sobre qual seria a base de cálculo. Qual é a base de cálculo para incidir essa alíquota de 20% ou a alíquota reduzida, no caso do motorista de Uber? Essa foi a alteração importante introduzida pela Lei 13.202, porque ela fixou expressamente qual vai ser a base. A base de cálculo não vai ser o valor bruto dos rendimentos auferidos pelo motorista. Não vai ser. Então você não tem que ver qual foi o faturamento ou o valor bruto dos rendimentos obtidos pelo motorista. Considera-se remuneração do motorista autônomo para fins previdenciários 20% do valor bruto auferido. Então vai funcionar assim. Suponha que no mês passado o motorista de Uber João teve um faturamento bruto de R$10.000. Qual vai ser o valor da sua remuneração para fins previdenciários? R$2.000. Não vai ser o valor total bruto auferido. Vai ser 20% disso. Sobre esse valor, que eu vou considerar como valor remuneratório, incidirá a sua contribuição previdenciária como contribuinte individual. Então ele vai pagar quanto de contribuição previdenciária? 20% de R$2.400. A sua contribuição previdenciária deverá ser de R$400, salvo se ele for aderente ao programa simplificado de inclusão. Então é assim que você calcula a contribuição do motorista de Uber. E se ele te perguntar, eu sou obrigado a pagar? O que você responde para ele? Sim, você é segurado obrigatório. E se eu deixar de pagar? Você responde na esfera criminal por sonegação fiscal, que tem natureza de tributo. Você responde na via administrativa pela cobrança. Não pagando administrativamente, a Receita Federal pode fazer inscrição em dívida ativa e promover execução fiscal. E aí teu patrimônio fica comprometido com o bacenjude, com uma penhora. Enfim, você tem N consequências, sem falar na perda. Se você não contribui, você não vai estar protegido.
Se morrer não deixa pensão, se envelhecer não recebe aposentadoria por idade, deixa de ter cobertura, que eu acho que é o mais importante. Muito bem, nessa primeira hora, nós fizemos assim um apanhadão das normas mais relevantes que surgiram nos últimos meses e nos últimos anos em matéria previdenciária. Desde o início, quando eu montei o curso, eu tinha pensado em abordar com vocês uma outra MP que não era nenhuma dessas, era a MP do pente fino. Então nessa hora final, meu foco vai ser na tal da MP do pente fino, que já foi convertida em lei. Quando eu montei o curso ainda era MP, hoje ela já foi transformada em lei. Hoje ela já se transformou na Lei 13.846, ou 13.864, 13.846 de 2019. E aí o foco a partir de agora é ver o que ela incorporou ao ordenamento jurídico nacional, especialmente a Previdência Social de novidade. Ela foi editada em janeiro, foi uma das primeiras medidas provisórias do novo governo federal. Das primeiras. A gente já chamou de mini-reforma da Previdência. E qual era o objetivo dela? O primeiro objetivo foi criar um programa especial, que muita gente chamou de pente fino, de monitoramento de benefícios com indícios de irregularidades e benefícios por incapacidade mantidos a longo tempo, a longo prazo, pelo INSS. Então, os dois objetivos iniciais eram combater irregularidades, auditar benefícios, enfrentar fraudes, encontrar e detectar o foco das fraudes e monitorar e passar um pente fino nos benefícios que tenham relação com a constatação pericial da incapacidade dos segurados. A gente sabe que tem gente recebendo auxílio-doença há 8 anos e nunca mais foi periciado. Tem gente que é aposentado por invalidez e joga bola e toma chopp e vai no show da Ivete Sangalo dia 30. Então, para evitar esse tipo de distorção, foi pensado o programa especial. Por que esse programa foi chamado de programa especial? Ele foi concebido para funcionar assim. Cada unidade, cada órgão previdenciário vai ter uma medição da sua capacidade de atuação ordinária. Então a gente vai medir com base em critérios objetivos qual é a capacidade de atuação ordinária dos órgãos de atendimento da Previdência Social. Quantos atendimentos, quantos processos um analista consegue analisar por semana, por dia, por mês? Quantas perícias um médico consegue fazer por semana, por dia, por mês? Você vai, com uma métrica objetiva, estimar essa capacidade de atuação ordinária. E como é que você vai fazer o tal do pente fino? Instituindo e criando um mecanismo de remuneração extra para o analista ou para o médico perito, que além da sua capacidade de atuação ordinária, faça um trabalho extraordinário de análise de benefícios ou de perícia médica. Então, mal comparando, algo assemelhado a uma hora extra trabalhista ou uma gratificação por encargo extra no âmbito laboral. Para cada perícia médica extra, o médico recebe cerca de R$ 63. Deixa eu colar o valor aqui, não é nada do outro mundo. R$ 61,72. Para cada análise de benefício extra, o analista vai receber R$ 57. Então não é para analisar os processos dentro da capacidade de atendimento comum. O que exceder essa capacidade de atendimento comum será premiado ao analista ou ao perito com R$ 57, R$ 61, dependendo se é analista ou perito.
nasceu assim, mas já foi esticado. A própria MP 905 já esticou. Quem milita, quem trabalha, quem lida com o direito previdenciário, sabe que o processamento, dentro da capacidade de atuação ordinária do INSS, o processamento está lento, represado e atrasado. Então a gente tem requerimentos administrativos formulados em março, que ainda não tem decisão administrativa, nem indefere, nem concede o benefício. Está no limbo. Tem um monte de mandados de segurança para compelir o judiciário a forçar o INSS a decidir. Muitos, muitos e muitos. Enfim, dentro dessa medição de capacidade ordinária, o processamento vai mal. O que fez a MP 905? Incluiu no programa especial a análise, o despacho, né, a conclusão dos processos administrativos em atraso. Aí eu acho que já eu posso mijando no cachorro. Porque olha só, Legal. né? Legal. A gente tem uma instituição pública Legal. que tem uma capacidade de atuação ordinária medida. Aí você vai dizer assim, olha, como a capacidade de atuação ordinária não está sendo suficiente, eu vou criar um programa para enxugar o gelo e pagar um extra. Eu não sei, me parece esquisito. Me pareceu esquisito como estratégia de organização funcional, de estratégia de eficiência administrativa. Quer dizer, se você fala, eu estou imaginando, se você fala para uma empresa, olha, a rotina de produção vai mal, o que a empresa vai querer fazer? Vamos mudar a rotina de produção ordinária, vamos mexer aqui, alguma coisa vai mal aqui para ter tanto represamento, para ter tanto atraso, para ter tanta disfunção. A gente pode até ter um tapa-buraco, um tampão, um provisório. Vamos fazer uma hora extra aí, uma semana, 2, um mês. Mas instituir um programa, sei lá. Então, me parece, também não sou administrador, não sou gestor público, é fácil criticar. Mas me parece que não é o jeito certo de você eliminar. Eu acho pouco provável, pagando uma verba extra, qual é o incentivo para o analista cumprir a contento a análise dos processos dentro do rito ordinário da tramitação de capacidade ordinária. O senhor está totalmente certo, até porque nem todo mundo joga ali como o senhor faz aqui, faz até como o teu colega. Ontem nos colegas do IPE, a gente analisando isso, eles pegam o ativo real, que é o funcionário servidor, no final já está desgastado, institucionalizado, e chega depois, você nunca me reconheceu, agora eu vou te reconhecer. Tu vai ganhar um cara de boca, fica mais um pouco. Pô, entendeu? E 35% do ativo está se aposentado. Desculpa falar, sim. Que eles têm também, né, trocar com os colegas quando a gente tem acesso. 35% do ativo do INSS já foi embora. O meu próprio irmão, que é colega dele, já está se programando para ficar do outro lado da fazenda, criar porquinho, coitado, que não aguenta. Depois de 38 anos de INSS, entendeu? Ponte de safena, coisa e tal. Aí o cara chega para ele, não, agora fica aqui, Arthur. Depois, até ontem o João Ninguém, aí você quer que eu vire agora o herói da história? Não tem concurso. Você vê que eu não estou inventando. Apenas 45 integrará o programa especial a análise de processos administrativos de requerimento inicial com prazo legal para conclusão expirado. Ou seja, o que não funcionou no processamento ordinário dentro da capacidade comum de análise, entra no programa especial com uma recompensa. Caramba, não sei se era o melhor jeito não, mas está feito assim, está na lei da LMP. Amém. Aí você tem a lista do que integra essa apuração de irregularidades, benefícios com indicação de irregularidade apontados, indícios de irregularidades apontados pelo Tribunal de Contas da União, pela auditoria interna do INSS, pelo MOB, Monitoramento Operacional de Benefícios, e os que chegarem à ciência do INSS pela ouvidoria, pelos canais de atendimento do INSS. Dentro do programa de incapacidade, tem lá auxílio-doença sem perícia há mais de 2 anos, aposentadoria por invalidez depois de um certo tempo, não lembro exatamente qual, BPC e benefícios em todos os casos com indícios de óbito do segurado, do titular. Então parece que aí você tem um foco de atuação um tanto mais específico.
Outra alteração importante da Lei 13.846 foi a criação de um cargo público. Pô, mas o que tem isso a ver com o direito previdenciário? Tudo. Foi criado o cargo de perito médico federal. Com a previsão de absorção dos antigos integrantes do cargo, da carreira, não sei se era carreira, mas do cargo de perito médico da Previdência Social e do cargo de supervisor médico pericial. Foram absorvidos por esse novo cargo. E o que isso tem de importante? Qual é a diferença? Mudou o nome do cargo? Não. Mudou a unidade de lotação e vinculação. Ao invés de você agora ser um médico perito da Previdência Social, integrante da estrutura do INSS, agora você é um médico vinculado e integrante de um órgão da administração direta, do Ministério da Economia. Parece estranho, né? Caramba, lotaram médicos no Ministério da Economia. O que eu espero ver no Ministério da Economia? Contador, estatístico, economista, administrador. Vai ter um órgão dentro do Ministério da Economia, lotado, composto essencialmente por médicos? Parabéns. Vai. Isso é sintomático. Para fazer economia. Isso é sintomático. Você já matou a charada. Aqui a gente teve médico para o Ministério da Fazenda. Então a gente agora está dando um sinal. Para um bom farejador, vai sentir o cheiro de que agora a apreciação médica passa a contar com diretrizes econômicas mais acentuadas. Perfeito, perfeito. Na redução do consumo irregular de dinheiro público, na otimização analítica. Eu não estou falando só de conceder e indeferir benefício, não. Aprimorar as rotinas de atendimento. Porque se você tem um órgão federal nesse sentido, você pode alocar nesse órgão análise de perícias no regime geral, no regime próprio, para servidores ativos. Então, suponha que o Igor queira tirar uma licença médica, porque está, sei lá, está com beriberi. Então já fica mais fácil me encaminhar para um órgão federal especializado nesse tipo de apreciação médico-pericial. Então fará a perícia lá o Igor, servidor da AGU, o fulano aposentado pelo regime próprio e o cicrano segurado do regime geral. Enquanto a MP também é muito recente, a MP já foi convertida em lei, ainda é muito recente e diz assim: enquanto não for estruturado o cargo, a carreira e a estruturação material, enquanto não houver estruturação de recursos humanos e materiais, então aquele famoso por enquanto, vai usando a estrutura do INSS aí, por enquanto. Aí a gente cai no medo, no risco de não dar em nada, de continuar tendo uma salinha dos peritos dentro da sala do INSS e nada mudar na prática. Também não sei se a mudança é para o bem ou para o mal. Fala. É o provisório permanente. Hã? É o provisório, mas provisório permanente. até nunca se sabe quando, né? É. Sei, já ouvi falar disso. Você vai falar do artigo 15, 215, não, né? Da pensão por morte. E falarei. Bom, tem uma regra importante que muda na 8.212, que obriga o artigo 68. Aliás, o artigo 68 e o artigo 69 da Lei 8.212 mudam. Muda o artigo 68 na medida em que passa a obrigar os titulares de cartórios a prestar comunicação, a enviar comunicação ao INSS, não apenas de nascimentos e óbitos. Nascimentos e óbitos já eram obrigatórios. Mas agora os cartórios dos registros civis de pessoas naturais são obrigados a comunicar, a informar ao INSS casamento e a anotação, a averbação de separação ou divórcio. Então, a partir de agora, os cartórios passam a ter essa obrigação e o prazo reduz. Um dia útil. Vai ter um sistema, não sei se já funciona, se funciona mal ou bem, o SIRC, Sistema Integrado de Registros Civis. Vamos ver se funciona bem.
Sistema Integrado de Registro Civil. Como se funciona bem, se funciona mal. Bom, no artigo 69 é um dispositivo já bem conhecido de nós. É um dispositivo que versa sobre o Programa Permanente de Monitoramento dos Benefícios. Então, quem achava, esse programa especial para monitorar a irregularidade é coisa nova. Não, é desde 91. Já está no texto original da Lei 8.212 que o INSS manterá uma análise permanente de irregularidade. Aliás, desde que o mundo é mundo, o INSS é uma autarquia federal e já dava para aplicar o princípio da autotutela, né? Parabéns. Tudo que a administração pública faz, ela mesma pode revisar de ofício. Então não está dizendo mais do que a gente já sabe desde o século XVIII do direito francês. Mas tudo bem, está disposto aqui expressamente que o INSS manterá esse programa permanente de revisão dos benefícios. O que muda? Bom, a partir da edição da Lei 13.846, fica expresso que, primeiro, a notificação do segurado será preferencialmente, essa mudança é importante, será preferencialmente pela rede bancária. Então agora você vai, por meio do banco pagador, informar ao segurado que ele está sendo monitorado, que o benefício dele está sendo objeto de auditoria pelo INSS e que ele vai ter um prazo para apresentar uma defesa quanto à possibilidade de suspensão do seu benefício. Então, o modo adequado, o modo preferencial, para usar o termo da lei, o segurado será notificado preferencialmente pela rede bancária ou por meio eletrônico, pelo e-mail indicado ou pelo meio eletrônico indicado no cadastramento do segurado. Ah, mas não é todo mundo tem e-mail, mas todo mundo, praticamente todo mundo recebe pela rede bancária. Isso vai dar pano para manga. Não sendo possível o uso desse meio de notificação, vamos para a boa e velha, antiga comunicação pela via postal. Subsidiariamente, a notificação vai ser pela via postal. Aí a lei deixa expresso algo que também vai dar pano para manga. A lei diz assim: valerá como comunicação postal, valerá como notificação postal válida a entrega do ofício no domicílio cadastrado pelo segurado, mesmo que recebido por terceiro. Então, vai o carteiro com a cartinha e um terceiro assina o AR. O segurado vai dizer, não fui eu que recebi. A lei diz, mas foi na sua casa. Se um terceiro recebe no seu domicílio, considera-se a notificação validamente realizada. Vai dar briga judicial? Com certeza. Vai dar briga judicial. Porque o segurado vai dizer, olha, essa notificação não foi pessoal, eu desconheço, sei lá, era um ficante da minha sobrinha que estava na minha casa. Sumiu com um documento. E daí você já exclui os nossos irmãozinhos, quem conhece aqui do tecido social menos afortunado, que busca na associação da comunidade, que tem que alocar lá. Não, estou falando que a gente conhece a realidade. Né? Tem Neverland e tem a realidade. Vamos falar a realidade. A Neverland, você, como o meu Patrício, manda aqui para os parceiros. Mas a realidade, professor, não, você tem uma comunidade, 650 mil moradores, você tem que não pode entrar com a guerrilha urbana, tem uma narcoditadura e tem o neopentecostal, você manda para a associação. Aí esse que não tem capacidade, porque o tecido social dele já segrega, ele não pode ter, vai para os bancos, como ia para a gente lá na Defensoria Pública, e faz com o professor Igor, que é um dos poucos que fala claro aqui, né, como colega, mostrando a realidade. Não, o cara não tem acesso, mas chega lá e ele está executado. É mentira, professor? Sim, sim. Ele é executado, mas eu nem deixei, você não deixou escolher ser você o bandido da história. Não, mas você vai ser um bandido. Leva. O correio, você que vende outro tecido, vou te falar o seguinte, o correio, o que eles estão fazendo agora? Ele tira o correio, que é uma empresa paraestatal, o Aju está mostrando isso aí, tem o lado acadêmico e tem o lado sócio histórico da situação, né? Que eu estou apenas dando uma pequena contribuição, que a gente que vem de berço menos afortunado tem que mostrar também para aquele que é arauto da casa grande. Mas vou voltar aqui.
Aí o que acontece? O cara, o que faz? Não, eu tenho status, mas eu trabalho, eu sou da comunidade, da Cachoeirinha. Não, mas o correio vai acabar. Tu vai fazer um acordo aqui com a gente, aí isso vai para o garimpo comunitário, a gente que é a parceira que trabalha para fazer aquele... Aí você vai ver como é que tudo isso tem uma engrenagem que deixa aquele que não pode, que é julgado pela capacidade per capita, e a cor da epidérmica, tu não passa por isso. Né? É bonito, é um homem bonito, chega em qualquer lugar, tu não passa por isso. Mas quem passa, tu já tá com gravame social antropológico. Aí tu depois vem com... Desculpa, estou falando que você tem meu sangue. Olha só, agora a carta não vai chegar na casa do sujeito. Ninguém assinou a R. Subsidiariamente, notificação por edital. Notificado por qualquer meio, começa a correr um prazo de 30 dias. Aí novidade da lei também. Apresentada a defesa, o INSS não pode suspender o benefício antes de proferir decisão sobre a regularidade ou a irregularidade do ato de concessão. Então não é mais uma prática adequada notificar e recebendo resposta ou não, recebendo defesa ou não, o INSS ia lá e suspendia. Ah, notifiquei? Não, não é só notificar. Notificar, receber a defesa, analisar a defesa e proferir decisão. Se a decisão conclui pela irregularidade do benefício, suspende. Se a decisão for pela regularidade do benefício, mantém vida que segue. Essa é uma alteração importante. Outra alteração importante no artigo 69. Agora está previsto expressamente em lei que o recenseamento dos segurados deve ser feito anualmente e preferencialmente por meio da rede bancária. Então, o segurado que vai receber os seus proventos na rede bancária deve anualmente atualizar seu cadastro, fazer aquela tal daquela prova de vida. Ah, mas e se o segurado está em situação de cama, está enfermo, impossibilidade de se locomover? A própria lei ressalvou a possibilidade do recenseamento e do recadastramento anual por meio do procurador, ou acima de 80 anos ou em estado de cama, por visita domiciliar de um técnico administrativo, de um técnico previdenciário do INSS. Então, se funciona bem ou mal, a gente pode ter um juízo de valor. Mas o que está na lei é isto. Inclusive, agora vai ter a previsão de biometria. Tal da biometria que eu ainda não fiz no TRE. Não sou só eu não, acho que ninguém fez ainda. Tem fila para fazer, eu estou maluco. Pô, você está de brincadeira, 92 municípios, tu acha que um cara preocupado, você acabou de citar aí um mantra da população menos afortunada que você falou aí do jogo lá na outra terra, tu acha que o cara está preocupado em lá? Evandro, vamos para o artigo 15. Homenagem. Artigo 15. Redação antiga, redação nova. Antes e depois. Antes, o artigo 15 dizia: mantém a qualidade de segurado qualquer segurado que esteja em gozo de benefício. Nova redação: mantém a qualidade de segurado aquele que estiver em gozo de benefício, vírgula, salvo auxílio acidente. Incluiu a ressalva. Então, a partir de agora, é o seguinte, já existia essa dúvida doutrinária e a jurisprudência batia no INSS. Auxílio acidente é benefício previdenciário. Onde a lei não distingue, o intérprete não tem que distinguir. A lei dizia: quem está em gozo de benefício, qualquer benefício, mantém qualidade de segurado independente de contribuição. A partir de agora, se eu sou apenas beneficiário de auxílio acidente, se eu não recolho contribuições previdenciárias, estou só em gozo do auxílio acidente, eu não mantenho mais minha qualidade de segurado automaticamente, não. Por quê? Porque o auxílio, entenda por quê? Porque o auxílio acidente é um benefício previdenciário, mas de natureza indenizatória. Ele tem outro perfil, ele não é substitutivo de salário, ele não tem o objetivo de viabilizar a manutenção de quem está afastado do labor, ou de quem está preso, ou de quem está idoso. Não é para isso. Ele não é repositivo, ele não é substitutivo de salário.
ele tem natureza indenizatória. Inclusive, ele pode ter um valor inferior ao salário mínimo. Assim como o salário família, o auxílio acidente é um benefício previdenciário que pode ter um valor nominal mensal inferior ao salário mínimo. Então, a partir de agora, o gozo desse benefício não viabiliza a manutenção automática da qualidade de segurado, foi uma alteração importante do artigo 15. No artigo 16, que fala sobre os dependentes, outra alteração importante. A partir de agora, qualquer iniciativa de habilitação de dependente exige a apresentação do que a lei chama de início de prova material. Então não cabe mais aquela história de união estável, qual é a sua prova? Testemunha. Mas peraí, não tem um documento, não tem uma prova documental, não tem uma conta. Ah, porque a gente mora em comunidade, não paga aluguel, não tem conta de luz, não tem conta d'água, não tem conta. Acontece demais. Então nesse ponto também a gente tem que ser crítico. A lei vai ser muito bacana para você filtrar o joio do trigo na família classe média alta. Agora, na comunidade carente, na favela do lixão de Caxias, Não tem nota fiscal. quem é que tem documento? Tudo daquele jeito. Tudo de boa. E a lei foi pior. A lei disse assim, prova material com documentação recente lei, assim, dos últimos 2 anos. Então não adianta vir com aquela foto amarelada do aniversário da sobrinha em 92. É bom que tem Facebook, né? É uma fofocada, meu Deus do céu. Vou te levar lá. Você acredita que a minha mãe está de mal com a minha sobrinha porque coisa de Facebook? Brigaram, eu tenho que fazer as pazes das duas agora sábado. Meu sábado vai estar o pessoal torcendo pro Flamengo, eu vou estar fazendo as pazes da minha sobrinha com a minha mãe. Foto do Facebook serve. Não é coisa de comentar de rede social. Gente briga com coisa de política. Zona na agulha, é uma zona. Então agora tem que ter o início de prova material recente e essa contemporaneidade das provas está expresso na lei, tem que dizer respeito aos últimos 24 meses antes da data do óbito. 2 anos antes da morte, tem que ter prova documental desse período recente. Mais uma importante. Fica excluído da qualidade de dependente aquele que for, essa é bacana, essa é bonita, aquele que for condenado por crime doloso contra a vida do segurado, será excluído da qualidade de dependente. Crime doloso contra a vida, doloso. Fica excluído do rol de dependentes. Então a gente trouxe para o direito previdenciário uma ideia parecida com a exclusão da herança por indignidade. Parecida. Justo, legal, bacana. Aí, onde é que a lei eu acho que foi maneira? Estou elogiando lei. Incluiu a lei 13.846, incluiu lá pelo 76, 77 da lei 8.213 a seguinte hipótese. Bom, se o benefício já foi concedido, se a pensão por morte já foi concedida, e o sujeito for condenado por crime doloso contra a vida do segurado instituidor, você cessa a pensão por morte. Transitando em julgado. Transitando em julgado a condenação penal, eu cesso a pensão por morte. Sim. Só que isso vai levar tempo, não vai? Sim. Pra cacete. Até você responder no júri e transitar em julgado a sentença condenatória no tribunal do júri, anos a fio passarão e esse pensionista está lá recebendo. Não tô querendo, só vou dar um nome que foi mais fácil perceber. A Suzane Richthofen. Quantos anos demorou entre o homicídio e o trânsito julgado da condenação? Alguns anos. Então, para evitar essa passagem de tempo, e essa passagem de tempo, leia-se, consome-se muito dinheiro público, a lei disse assim, não é preciso esperar a condenação penal transitar em julgado para cessar a pensão por morte. A pensão pode ser suspensa provisoriamente.
Se o réu for condenado, ótimo. Já estava suspenso, eu parei de pagar já tem algum tempo, cesso definitivamente. E se o réu for absolvido? Os atrasados represados vão ser pagos após a absolvição. Ok. Engenhoso. Engenhoso. Entendi. Vai ter... Não entendeu? Não entendível. Daí tudo bem. Ó, entendeu? Vai ter alguma coisa muito parecida com uma outra hipótese, que é da habilitação tardia. Como é que está na redação do artigo 77 da lei? Nenhuma concessão de benefício será protelada pela inércia de interessados. Beleza. Então, morreu João, deixando ex-esposa, filho 1, atual companheira, filho 2. Recebia pensão alimentícia, só para não ter dúvida. A ex-esposa se apressa, recebe primeiro. Se apressa. Morreu o João. A ex-esposa 1 se habilita um mês depois. Tem direito à pensão? Tem. Ex-cônjuge com pagamento de pensão alimentícia tem direito à pensão por morte. Habilitei a primeira. Não é para ficar adiando. O que o artigo 77 manda? Não é para ficar cozinhando quem requer benefício, porque tem um possível interessado tartarugando. A inércia de possíveis interessados não deve provocar o adiamento da concessão do direito a quem primeiro postular. Beleza. Não é para enrolar quem se adiantou e tem direito, concede. Essa aqui que se atrasou um pouquinho, se habilita depois. E o INSS não reconhece a qualidade de companheira. Sabe como é que é? Companheira informal, não trouxe documentação, não cumpriu o artigo 22 do decreto, tem que ter 3 daquela lista de documentos, quase nunca consegue. O INSS também não tem tanta boa vontade assim. E indefere na via administrativa. Lá vai a companheira 2 propor ação judicial. Com a lei 13.846, passa a existir uma hipótese muito criativa para o INSS. Se alguém postula em juízo o reconhecimento da qualidade de dependente, que geraria desdobramento de um primeiro benefício, o que o INSS pode fazer de ofício, sem ninguém requerer? Reserva uma cota dessa possível habilitada nova e deixa no stand-by. Então, ó, a partir de agora, eu só vou pagar metade para você. E a outra metade? É uma cota que eu vou deixar reservada numa conta diferente, uma conta especial. No final da ação judicial, eu vou saber a verdade. O que o juiz decidiu? É companheira? É. Então eu vou pegar todas as cotas reservadas e pagar para a companheira. O que o juiz decidiu? Que não era companheira, era só namorada? Ou que era só uma amante eventual? O juiz decidiu que não é companheira? Não tem direito à pensão. Vou pegar todas as cotas que estavam reservadas e devolver para quem tinha que ter recebido sozinho. Tudo corrigido monetariamente. Criativo. Quero ver como é que o INSS vai fazer isso na prática. Eu vivenciei isso. Eu vivenciei isso numa comunidade. Eu vivenciei isso. E o argumento que você fala, eu usei na hora com os colegas lá. Eu usei com os colegas lá, até porque a outra que se apresentava, ela estava completamente, ela era analfabeta, afrodescendente, fazia parte da comunidade quilombola e tinha o direito. E desse argumento que você deu pulo do gato para muitos aqui que não tem a capacidade nem conhecimento na prática, você falou perfeitamente. Eu vi isso na prática. A outra, que os colegas lá, pô, é amante, coisa ali para baixo. Não, é direito dela. Ela tem 3 filhos com ele e 2 netos, mas só que ela é de uma comunidade quilombola e analfabeta. Como é que você pode cobrar de uma coisa a pessoa que não tem para dar? Quer ver outro em que isso pode acontecer? Eu reverti o caso e companheira, investigação de paternidade. Aí. Vai demorar anos. Então você deixa a cota da criança reservada. Eu fiz isso, mano. Se a justiça decidir, era filho do João, pega a cota reservada e paga para a criança. A justiça viu que fez o DNA, não era filho do segurado. A cota que estava reservada para a criança, infelizmente a criança não é filha daquele pai. Paga para quem já tinha se habilitado antes. Legal.
Eu só quero ver funcionar. Esse que é o X da questão. Mais uma mudança, mais uma. Aí, ainda com pensão alimentícia. Essa aqui vai dar uma encrenca do cacete. É porque é muito fácil. O que a lei diz agora? O Brasil não é São Paulo e Rio, né? Vai lá pra... Caso o ex-cônjuge ou ex-companheiro seja beneficiário de pensão alimentícia temporária, olha a merda que vai dar. A lei agora diz assim: se o ex recebia pensão temporária, que agora tem muito acordo de divórcio, né? Diz assim, olha, o ex-marido pagará a ex-esposa pensão alimentícia por 3 anos. Tem vários divórcios que saem assim da própria família. É pensão alimentícia temporária. O que agora diz a legislação previdenciária? A pensão por morte dessa ex-esposa vai durar apenas o tempo correspondente ao período de vigência da PA temporária. Então o sujeito morreu, no divórcio eles combinaram assim, a pensão alimentícia vai ser paga durante 3 anos. Se divorciaram em janeiro de 2016, a pensão alimentícia seria paga só até janeiro de 2019. Morreu no meio do caminho. Esquece que a lei... A pensão alimentícia seria paga de janeiro de 2019 a janeiro de 2022. Morreu hoje, novembro de 2019. Hoje o que diz a lei? Se morre um dependente, ex-cônjuge, se morre um dependente, de ex-cônjuge ou ex-companheiro, que era devedor de pensão alimentícia temporária, a pensão por morte paga a esta dependente não durará vitaliciamente e não durará aquele prazo do artigo 77, né, que varia conforme a idade. Vai durar apenas o prazo remanescente da PA temporária. Então, a pensão por morte dessa mulher aqui vai terminar em janeiro de 2022. Vai brigar, vai no judiciário. Você bota o lado social como econômico. Porque quem banca o chão não quer mais... Na reforma da Previdência. Você está entendendo? Vai ser 50% mais 10% por dependente. O judeu que banca o show, o sistema financeiro não. Esse dinheiro tem um custo. Também. Mas eu acho que a tendência é que essa alteração não seja declarada inconstitucional, porque o Supremo já tem precedentes muito parecidos. Dizendo assim, olha, a regramento da pensão se estabelece pelo que está em vigor na data do óbito. Paciência. Qual vai ser o argumento da parte? Isonomia. Para quem morreu no dia 10 de novembro, era 100% da aposentadoria. Para quem morreu depois da emenda 103, vai ser 50 mais 10. Podia morrer antes, né? Podia morrer antes. Demorou para o traste, morreu mal. Tem que morrer certo, né? Qual vai ser o argumento? Isonomia. Poxa, uma diferença de uma semana com uma diferença de tratamento muito grave. Segundo argumento, vedação do retrocesso social. Aqui o tratamento era melhor e o tratamento novo é pior. A legislação, em tese, retrocedeu. Esse é um argumento, para mim, melhor. Vamos ver como é que o Supremo vai reagir a esse argumento. Você acha que passa? Eu acho que passa. Porque quando teve a Lei 9.032, a discussão era bem parecida. E passou, né? Uhum. Vamos lá. Depois você entra com os furros, na época da gente pegou foi breve, foi os furros, depois eles montam uns furros aí. Alterações no auxílio reclusão. Houveram muitas. Primeira alteração. Passa a constar expressamente no texto da lei que auxílio reclusão só será devido aos dependentes do segurado recluso em regime fechado. Agora não tem mais discussão. Cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto não enseja auxílio reclusão. Não tem mais o que discutir. É só no fechado, só no fechado. Segunda alteração. O exercício do trabalho carcerário não prejudica o recebimento do auxílio reclusão pelos dependentes. Por quê? Porque o trabalho carcerário, tem uma discussão da LEP, se é obrigatório o trabalho carcerário, se não é, porque a LEP diz que
Preso que não trabalha se sujeita a perda de regalias e a infração disciplinar, mas é uma discussão de processo penal que eu não vou ser besta de discutir. E outra, aí me parece mais importante, o trabalho carcerário, ele é remunerado, mas pode ser remunerado abaixo do mínimo, abaixo do salário mínimo. Então não seria suficiente para a cobertura do sustento da família. O auxílio reclusão é que cobre esse risco, que protege a família. Então o trabalho carcerário não prejudica a manutenção do auxílio reclusão. Parece que a lei aqui andou bem, protegendo a família do preso, que é o foco. Até porque não é fomento econômico. Sim. É de natureza coercitiva civil, de dar um contraponto à legitimidade que o cara se só já está numa pena capital. Agora tem uma outra. O preso que trabalha é obrigado a contribuir? É obrigado a contribuir. Contribuirá. Aí a lei foi bonita aqui também. O preso que trabalha dentro do muro de Bangu 1 contribuirá na qualidade de segurado obrigatório. Beleza? Essas novas contribuições serão computadas, caso ele morra, serão computadas para fim de tempo de contribuição e de contagem dos valores salariais. Então, se ele morrer, deixa direito à pensão por morte? Deixa. Você computa os meses em que ele trabalhou dentro do cárcere? Sim. Computa os valores salariais? Sim. Desde que sejam mais vantajosos para os dependentes. A lei deixa uma portinha aberta. O dependente vai ter a opção de escolher entre um valor de pensão por morte calculado com essas contribuições ou optar por um valor de pensão por morte equivalente ao do auxílio reclusão que ele recebia. Então, você computa se for para melhorar. Se for para piorar, os dependentes podem optar por um valor de pensão igual ao valor do auxílio reclusão que o preso recebia. Bacana a lei. Então, deixou a possibilidade de opção pelo que for mais vantajoso. Sim. Ou um novo cálculo agregando essas contribuições, ou vou calcular nada, eu quero o valor do auxílio reclusão que o preso recebia antes de morrer. Ok também. Opção do dependente. Alteração 3. Terceira alteração. Como é que era antes da Lei 13.846? O critério de segurado de baixa renda era aferido assim. Qual foi a última remuneração do segurado? Hoje, o corte é em mais ou menos R$ 1.346,43. É mais ou menos, vou arredondar, tá? Mais ou menos R$ 1.350. Para arredondar. Então tem direito ao auxílio reclusão o dependente de um preso de baixa renda. Como é que você enquadrava o segurado como segurado de baixa renda? Olhando para a última remuneração. Se fosse acima de 1.350, não enquadrava. Abaixo, enquadra. Matemático, fácil, bem objetivo. Como é que é agora? Não devemos olhar para o valor nominal do último salário. Devemos fazer uma média aritmética dos últimos 12 valores salariais. Dos últimos 12 salários de contribuição. Fica um pouco mais justo, né? Você, em vez de tirar uma foto estática de um valor salarial isolado, você olha para a média dos últimos 12. Me pareceu de todo justo. Outra alteração importante. Agora passa a existir carência para o auxílio reclusão. Antes não havia nenhuma, agora passa a ser exigida a carência de 24 contribuições mensais. Então pensa só, né? A pessoa tanto critica o auxílio reclusão, mas é benefício para proteger preso. Não é para o preso, é para dependente do preso, primeiro ponto. E segundo, vamos combinar. Quantos presos são segurados da Previdência Social? Agora vai piorar. Quantos presos, antes do recolhimento à prisão, tinham feito 24 contribuições mensais? Eu não vejo você chegar, tu fica Raro. Falando em carência. Agora temos uma disposição no artigo 27A, que é bem importante também. Assim, para efeito de contagem de carência, o segurado que perder esta qualidade
só poderá reaproveitar as contribuições antigas depois de sua nova filiação recolher o equivalente à metade da carência exigida para o benefício que pretende. Ah, não entendi porra nenhuma, vou repetir com calma. Fazendo uma linha do tempo fica muito mais simples entender. Imagina você a situação de um dentista que recolheu contribuições de janeiro de 2000 até dezembro de 2010. 10 anos. Aí depois disso ele começou a sonegar. Não vou pagar a Previdência não, vou morar em Portugal, vou desistir do Brasil. Mas daqui a pouco ele se arrepende, bate saudade do feijão, do Vasco, da namorada, volta para o Brasil e volta a exercer atividade de dentista no Brasil. Só que ele volta em 2015. Nesse meio tempo, perdeu qualidade de segurado? Perdeu. 12 meses, não são extensíveis por mais 12, porque ele não era empregado de ninguém. Empregado. Se não é empregado, não fica desempregado. E ele não tinha mais de 180 no currículo, portanto não estende por mais 12. Então o período de graça dele acabou aproximadamente em fevereiro de 2012. Aproximadamente. Em 2015, certeza, perdeu qualidade de segurado. Mas ele voltou a ser dentista, está voltando a recolher. Hoje, ele pretende receber um benefício previdenciário. Para efeito de carência, qual é a exigência que a lei faz agora para que você possa, vou usar esse termo, reciclar, requentar, reaproveitar essas contribuições que ele verteu antes de perder a qualidade de segurado? Se ele a partir daqui quer reciclar essas contribuições, reaproveitar, requentar, o que a lei agora exige? Exige que ele, depois da nova filiação, volte a contribuir por um tempo equivalente à metade da carência referente ao benefício que ele pretende. Então, vamos ver aqui. Quanto tempo depois da nova filiação ele precisa recolher, por quanto tempo ele precisa recolher novas contribuições para reciclar essas contribuições pretéritas, se ele quiser deixar um auxílio reclusão para os dependentes? Metade de 24, 12. Então ele vai ter que ter 12 contribuições mensais aqui para poder reaproveitar as contribuições lá de trás. Se ele só tiver 6, não reaproveita as pretéritas, não reaproveita as antigas. Essa norma mudou porque antigamente era 1/3. A exigência a partir da nova filiação era de 1/3. Agora passa a ser maior, passa a ser de metade. Então vamos supor que ele quebre o braço lutando jiu-jitsu, que é auxílio-doença. Qual é a carência do auxílio-doença? 12 contribuições mensais. Metade de 12, 6 contribuições mensais. Então, depois da nova filiação, ele vai ter que ter 6 recolhimentos mensais para poder reciclar essas contribuições aqui de trás. Entendeu? Agora a jogada é essa. Isso agora está no artigo 27A da Lei 8.213. Para acabar, a última. Tem mais coisa, mas já era. Uma alteração importante do artigo 32. Para quem exerce atividades concomitantes. Vou fazer o antes e depois. Como é que era antes da lei do pente fino? Antes da lei do pente fino, a gente tinha que diferenciar a situação de quem exercia 2 atividades, discernindo. O sujeito tinha, em relação às 2 atividades, tempo suficiente para se aposentar? Então, pensa num homem. Um homem é advogado há 40 anos e é professor de Direito Civil da Cândido Mendes há 40 anos. Contribui nas 2 funções profissionais sem sonegar. Então, o que quer dizer a lei? Se você tem
contribuições suficientes para se aposentar nas duas atividades, o cálculo da renda mensal inicial da sua aposentadoria levará em conta a soma das contribuições do trabalho A com as contribuições do trabalho B, vírgula, respeitado o teto. Mês a mês, respeitado o teto. Tá aí, mas isso eu não exercia na minha atividade duas funções com tempo suficiente para em cada uma delas me aposentar. Exemplo, eu exercia atividade concomitante de advogado e de professor durante algum tempo. Só que eu só exerci essas atividades concomitantes, paralelas, simultâneas, durante um período de tempo insuficiente para me aposentar nas duas. Advoguei 12 anos e fui professor da Estácio durante 8 anos. Nesses 8 anos, paralelamente à atividade de advogado. Nesse período de atividade concomitante, eu somo o meu salário de advogado com o meu salário de professor? Não, pelo menos não era assim. Como é que eu fazia? Uma soma proporcional. 12,35 avos, 8,35 avos. Somava proporcionalmente os valores salariais, respeitando o teto mês a mês. Então dava um trabalho desgraçado quando o segurado tinha atividade concomitante em tempo inferior ao necessário para se aposentar nas duas. Sempre dava briga. Agora a briga tende a acabar. Que o que diz a lei nova? Em qualquer caso o critério vai ser soma tudo. Facilitou, descomplicou. A tendência é que agora você tenha uma facilitação de cálculo, porque tendo tempo suficiente para se aposentar nas duas ou não, em qualquer caso o novo critério do artigo 32. Sempre some o salário de contribuição, respeitando mês a mês o teto. É isso, gente. São 10 para as 4. Eu fiquei muito grato pela presença de todos. O meu e-mail está aqui. Quem precisar entrar em contato vai ser um prazer. Quem quiser falar pessoalmente, eu sou prata da casa, eu estou aqui na sala 813. Você pode vir sem agendar, pode me pegar de surpresa, me chama para um café. Tamo junto porque der o vier, tá bom? Se tiver sido útil, que bom, fico feliz. Se tem algo mais que eu possa ajudar, não hesite em me procurar. Um beijo, boa tarde.